Helena estava sentada na beira da cama, olhando para o celular, enquanto a notificação de mais uma mensagem do marido piscava. Era a terceira vez naquela semana que ele prometia mudar, que jurava que aquela traição seria a última. No fundo, ela sabia que o filme se repetia. Na cabeça dela, uma confusão de sentimentos. Amor, raiva, medo e uma sensação de que talvez o problema fosse ela por não conseguir deixar. Mas o que Helena não percebia é que estava presa num ciclo que não tinha nada a ver com amor verdadeiro, e sim com dependência emocional. E sabe o pior? Essa prisão invisível pode roubar anos da vida de uma mulher sem que ela perceba. Hoje vamos falar sobre as consequências de perdoar repetidas traições, quantas vezes uma mulher normalmente perdoa, e como saber se você está vivendo por amor ou por medo de ficar sozinha. Traição não é só uma quebra de confiança, é como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés. Você não perde apenas a pessoa que amava, você perde a versão de você mesma que acreditava estar segura. E aí vem a pergunta que tantas mulheres fazem em silêncio: será que devo perdoar? Muitas vezes, esse sim não nasce do amor, mas do medo. Medo de recomeçar, medo do julgamento, medo de ficar sozinha. Mas cada vez que você fecha os olhos para a dor e finge que nada aconteceu, uma parte de você morre. Perdoar sem cura é como costurar um vestido rasgado com linha podre. Mais cedo ou mais tarde, o tecido não aguenta. E o que ninguém fala é que repetir esse ciclo pode ser um sintoma de dependência emocional. Porque não é só ele que prende você. Às vezes, é você mesma que segura as correntes. Hoje, vamos conversar sobre quantas vezes o perdão é realmente amor e quando ele se torna uma prisão disfarçada de esperança. Helena sempre acreditou que casamento era para sempre. Quando descobriu a primeira traição, ela chorou por noites seguidas, mas decidiu perdoar. Afinal, todo mundo erra. Era o que repetia para si mesma. O problema é que, depois desse perdão, vieram outros deslizes, outras desculpas e a mesma promessa. Vai ser diferente agora. Helena não percebia, mas a cada perdão, ela entregava mais um pedaço de si. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Quando perdoar se torna dependência emocional e começa a destruir quem você é. A traição não é só sobre o ato físico, mas sobre o rompimento de um pacto invisível, o da confiança. Quando a mulher descobre que foi traída, não é apenas o amor que sangra, é sua autoestima, seu senso de valor, sua identidade. Muitas acreditam que perdoar é sinal de força, um ato de maturidade. Mas, quando o perdão se torna repetição, ele deixa de ser cura e se transforma em um ciclo de autossabotagem. A cada nova traição, algo dentro de você se perde. E não é apenas o respeito pelo outro, é o respeito por si mesma. Porque cada vez que você aceita menos do que merece, o mundo te mostra que vai continuar te dando menos. É doloroso encarar isso, mas necessário. Às vezes, o maior ato de amor não é salvar o casamento, e sim se salvar. O que acontece é que o perdão, quando nasce do amor e da maturidade, pode realmente curar. Mas quando ele vem do medo de ficar sozinha, da culpa ou de acreditar que você nunca vai encontrar algo melhor, ele se transforma em uma prisão invisível. Helena, por exemplo, não tinha mais paz. O telefone tocava e ela já sentia o coração acelerar. Uma notificação no celular do marido era suficiente para ela passar o resto do dia angustiada. Isso não era mais amor, era medo disfarçado. A dependência emocional é traiçoeira. Ela faz você acreditar que precisa do outro para se sentir inteira, como se a sua felicidade estivesse acorrentada ao comportamento de quem te feriu. É nesse ponto que a traição deixa de ser um evento isolado e passa a ser um padrão. O medo da solidão, a esperança de que, dessa vez, ele vai mudar, e a ilusão de que o amor supera tudo criam um cárcere sem grades. Você até sorri para disfarçar, mas por dentro se afasta de si mesma a cada vez que ignora a dor para manter a aparência de uma vida perfeita. Perdoar uma vez pode ser decisão. Perdoar 2, 3, 4,
já é se abandonar. E é exatamente aí que a mulher precisa se perguntar: se ele não me valoriza, por que eu mesma não me valorizo? A grande questão é: quantas vezes você está disposta a passar pela mesma dor? Cada vez que Helena perdoava, ela acreditava estar reconstruindo o casamento, mas na verdade estava apenas reforçando para ele que poderia fazer de novo sem grandes consequências. É duro ouvir, mas a verdade é que quando não existe mudança real, o perdão vira permissão. E aí, a mulher deixa de ser parceira e começa a ser refém. É hora de parar de se convencer de que aguentar é prova de força. Força, de verdade, é olhar para a própria dor e decidir que não vai mais viver nela. É entender que o perdão não significa permanência e que amar não é aceitar qualquer coisa. Se ele traiu uma vez e você escolheu continuar, isso é escolha sua. Mas se a traição virou hábito e você continua, já não é sobre ele. É sobre você. É sobre o quanto você acredita que merece. A dependência emocional faz com que você aceite migalhas, mas a sua vida não foi feita para se alimentar de restos. Lembre-se, você pode recomeçar, você pode se libertar e pode sim encontrar um amor que não te faça duvidar de si mesma. E aqui entra a reflexão mais difícil. Por que é tão difícil sair? Helena dizia que era pelo amor, mas no fundo era pela insegurança. O medo de recomeçar, de ser julgada, de enfrentar a vida sozinha. É nesse ponto que perdoar deixa de ser um ato de generosidade e se torna uma forma de dependência emocional. O problema é que, quanto mais você depende de alguém para se sentir completa, mais frágil se torna. E relacionamentos construídos na fragilidade não resistem. Você sabe qual é o problema de perdoar tantas vezes? É que, com o tempo, ele para de acreditar que existe limite. A traição vira só mais um erro que ele sabe que você vai deixar passar. E não importa o quanto ele prometa mudar, enquanto você continuar aceitando, nada vai realmente mudar. Porque o comportamento dele está confortável e você está pagando o preço disso com a sua paz. A dependência emocional cria uma prisão invisível. Você acha que está no controle, mas quem dita as regras é o medo. Medo de ficar sozinha, medo do julgamento, medo de nunca mais ser amada. Mas viver com medo não é viver, é sobreviver. E no fundo, você sabe que merece mais. Perdoar pode ser um ato de amor, sim, mas perdoar quem não quer mudar é se abandonar, e nenhuma relação vale a sua dignidade. O amor que você procura começa quando você escolhe a si mesma primeiro. Depois de muitas noites em claro, Helena finalmente entendeu que não se tratava mais dele, se tratava dela, do valor que ela dava a si mesma, da paz que ela merecia sentir. E nesse momento, ela decidiu que o último perdão que daria seria para si mesma, por ter se colocado em segundo plano por tanto tempo. A partir daí, ela não só recuperou a autoestima, mas também a liberdade. Agora eu quero saber, você já viveu algo parecido? Já se pegou perdoando mais por medo de perder do que por amor? Conta nos comentários. A sua história pode ser a coragem que outra mulher precisa para mudar. E se eu te contar que a ferida que você sente agora não vem só da traição, mas de ter se traído também? Porque cada vez que você aceita o que te machuca, você diz para si mesma: eu não sou tão importante assim. E isso, minha amiga, destrói a sua autoestima mais rápido do que qualquer palavra cruel. A dependência emocional faz você acreditar que precisa dele para ser feliz, mas a verdade é que a sua vida não começou com ele e não precisa terminar com ele. Quando você decide quebrar esse ciclo, não é só sobre dizer chega para ele, é sobre dizer sim para você. É sobre voltar a se olhar no espelho e enxergar alguém que merece respeito, amor e paz. Então, antes de pensar em quantas vezes você ainda vai perdoar, se pergunte: quantas vezes mais você vai se abandonar? Porque no dia que você decidir não se abandonar, nunca mais, nada nem ninguém vai ter o poder de te destruir de novo. E depois de tudo, Helena ainda se via no mesmo lugar. Meses tinham passado, promessas quebradas, e o peso no peito aumentava a cada dia. Foi só quando ela percebeu que estava vivendo mais pelo medo de perder do que pela alegria de estar junto, que encontrou coragem para mudar. E sabe o que aconteceu? Helena descobriu que o amor próprio é muito mais libertador que qualquer declaração vazia. Agora, eu quero saber de você.
Já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que vive assim? Deixe nos comentários. A sua história pode ser a força que outra mulher precisa para se libertar. Espero que a Helena tenha feito você refletir. Gratidão por ficar até aqui. Se inscreva no canal, será uma grande ajuda.